Gangue 90, esse nome, diz a lenda, né, que eles estavam, a proposta deles de estarem sempre à frente, na vanguarda, eles já estavam nos anos 90. Essa é a ideia que parece que passava na cabeça do Júlio Barroso. Júlio Barroso, vocês estão vendo, esse personagem ímpar assim na música pop brasileira. Júlio Barroso era jornalista e também, na época, se chamava discotecário. Hoje a gente chamaria de DJ. Discotecária numa danceteria, também tinha esse nome, danceteria, o boate, inferninho, chamado Pauliceia Desvairada, que fazia parte do underground de São Paulo. Tá? Lá ele teve a ideia de formar uma banda, tá? Seguindo esses. Um cara já cosmopolita, né? Com uma estadia em Nova York, e retornou. E o que ele faz? Ele conhece a Alice Pink Punk, uma das que vai ser as Absurdetes. Quem é essa Alice Pink Punk? Ela é holandesa, era holandesa. Ela conhece, olha, é uma coisa assim. Na verdade, a que melhor cantava na Gangue 90, que tinha a melhor voz, Alice Pink Punk. Ela passou por Dublin, fez backing vocal no disco do U2, Boy, tá? Fez o backing vocal, e com todo esse conhecimento, conheceu uma brasileira e veio parar aqui em São Paulo. E nessa, lá na Pauliceia Desvairada, conheceu o Júlio Barroso, que fazendo a discotecagem, e o Júlio Barroso a convidou, tá? Junto com a Lonita Renault, que era irmã do Júlio Barroso, né? Na verdade, o nome dela é Denise Barroso, né? Lonita ou Lolita também, Renault. E junto com a Mae East, como ela gostava muito daquela atriz Mae West, então ela colocou Mae East, né? Mais tarde, a Alice Pink Punk saiu e foi substituída pela Tassiana Barros. Tá? Isso a partir do álbum lá de 1983, essa tal de Gangue 90 e as Absurdetes. Tá? É interessante aqui da Gangue 90, vamos seguir aqui essas coisas. Júlio Barroso, ele se inspirou em quem para fazer essa coisa maluca aí de garotas, tal? King Creole and the Coconuts. Não sei se alguém já ouviu falar, fazia parte da New Wave, né? A onda New Wave que estava varrendo aí o começo dos anos 80. Ele se inspirou, na verdade, todo mundo se inspirou. B-52 e muitos outros grupos se inspiraram no King Creole and the Coconuts. Segundo Júlio Barroso, a presença das mulheres no palco criava uma situação caótica ideal. Essa coisa de caos é interessante que começa a ser trabalhado. Enquanto você tinha uma coisa cênica, teatral, tipo shows da Elis Regina, do Ney Matogrosso, dos anos 70, aquela coisa bem teatral marcada, com as marcações, roteirizado. A gente até falou na live passada, quando o Ney Matogrosso foi o diretor, né, do tour Rádio Pirata do RPM, ele tinha uma visão assim do show como um filme longa-metragem. Tá? Então tem que ser roteirizado, tem que ter começo, meio e fim, ápice, desfecho, como se fosse um filme. Tá? O que foi visionário aqui, o Júlio Barroso, e aí, pegando o exemplo aí do King Creole and the Coconuts, é a linguagem performática. Se é que a gente pode falar de linguagem, o performático. O performático é criar uma situação caótica no palco em que um show ele jamais pode ser reproduzível. Tá? É aquela coisa da função performática da linguagem, é o aqui agora, é o momento, o instante. Então, um show que está sendo feito ali, sei lá, na Pauliceia Desvairada, ou no Carbono 14, não sei se alguém lembra, aquele show é irreprodutível. Tá? Jamais a banda vai fazer um show igual aquele. É a coisa da performance, do momento, do instante. Então, isso significa um tipo de situação caótica no palco, que, segundo o Júlio Barroso, a presença feminina era fundamental para criar isso.
tá? Isso em 1981, tá? Você vai ter, vamos avançar aqui, dentro dessa coisa da New Wave. O que era a New Wave? New Wave. O que era a New Wave? A New Wave ela vem na decadência, né? Principalmente da disco music dos anos 70. É interessante que a New Wave ela tem o retorno, ela não é muito diferente do glitter e do glamour rock, o rock glamour ou glitter da discoteca, brilhos, as discotecas, né, com aquelas luzes, aquele globo, né, com aqueles espelhinhos, né, tipo que chamava na época de raio laser dos pobres, tal. É substituído pelas cores cítricas. Parece que as cores cítricas, essas cores berrantes, esse tipo solarização do Andy Warhol vai ser recuperada do psicodelismo. Muita coisa do psicodelismo do lisérgico e das cores cítricas é recuperado do psicodelismo dos anos 60, mas a novidade é o contraponto com o preto, a cor preta. A cor preta praticamente não existe no psicodelismo, mas aqui é o contraponto. Isso vai criar uma situação que é o seguinte: a New Wave ela vai ser marcada por uma divisão, vamos colocar assim. Então, no cenário de pop, estético mesmo, cultural, uma divisão. Quem melhor, eu acho que definiu isso um livrinho da Primeiros Passos, não sei se está aqui, aquela coleção, não está aqui o livrinho, não está aqui, não está. Primeiros Passos, vamos ver se eu acho aqui. Vamos lá, ao vivo aqui, procurando livros na biblioteca aqui do Cine Gnose 360, mas não está. Deve estar lá embaixo. Não está aqui. É do Jair Ferreira dos Santos, O que é Pós-Moderno. Acho que foi uma das melhores definições que eu já vi. Aquela coleção de livrinhos pequenininhos, introdutórios, que ele falava que no pós-moderno vão surgir dois tipos de pessoas. Uma, as crianças radiantes, e as outras são os replicantes melancólicos. Tá? Então, você tem isso bem marcado. Né? A Gangue 90, que vai abrir espaço para coisas como Blitz, por exemplo, o mesmo modelo, tá? São as crianças radiantes, B-52, aquela coisa de que a vida é 24 hours party, uma festa 24 horas, todo dia estamos indo para uma festa. Então, são as crianças radiantes, tá? O que perpassa muito o niilismo, tá? Aquela coisa do apenas o instante, o momento, o prazer, o culto das emoções. E, por outro lado, os replicantes melancólicos. Aí vem o pós-punk, The Cure, Joy Division, New Order, uma outra corrente. Tudo isso é colocado dentro do saco da New Wave, né? Essa divisão. Aqui a Gangue 90, claro. Por que crianças radiantes? O que é isso? Porque dá para perceber, por exemplo, a gente abriu aqui a nossa live com a música Telefone. Temos que falar sobre o telefone. Vou até colocar o telefone já aqui. Vamos falar sobre ele, né? A música Telefone. Como Perdidos na Selva, Nosso Louco Amor, são músicas assim, dá para perceber nas suas letras, muito calcada em referências da cultura pop, séries, história em quadrinhos. Então, Perdidos na Selva, referência a Tarzan, Mi Tarzan e o Jane, uma coisa de que você produz uma cultura em cima, uma música em cima de referências, de outras referências que já foram feitas pela cultura pop. Não estamos fazendo música refletindo coisas reais, mas até posso falar de coisas reais como o amor, mas sempre como referência coisas que já foram feitas anteriormente. Então, estamos aqui no campo do simulacro, como falam os teóricos pós-modernos. O Andy Warhol, né? O Andy Warhol lá, grande Andy Warhol, a pop art,
tinha um quê de cinismo, de ironia, que o Andy Warhol ele viu um mundo que não tinha mais real. Então, na verdade, o que você vê é apenas o quê? Neon, letreiros luminosos, mídia, pessoas tentando alcançar fama através dos meios de comunicação, o predomínio da ficção sobre a realidade. Tá? Então, ele começa a fazer o que resta para a arte. Se a arte era fazer natureza morta, pessoas que posavam, sempre tinha referências no mundo real para tratar, mesmo as coisas mais abstratas, sei lá, expressionismo abstrato, ou mesmo o cubismo do Picasso, aquela Mademoiselle d'Avignon, aquela coisa louca, gente posava para ele. E ele mentalmente desconstruía essas pessoas com aquela coisa super abstrata que é o cubismo. Mas pessoas reais, Mademoiselles d'Avignon, vocês sabem, 5 prostitutas que posaram para o Picasso, e ele viu, mas ainda assim é uma arte, mesmo aquela coisa louca, abstrata, total, tinha que ter o real para haver abstração. Tá? O que o Andy Warhol pensou? O real acabou. Só temos imagem, só temos mídia, cultura pop, meios de comunicação. Então, eu vou fazer uma arte sobre isso. Então, imagem de outra imagem já feita. Arte simulacro. Andy Warhol ele tratou isso com um misto de melancolia e cinismo, tá? E ironia. Tá? Agora, as crianças radiantes, vamos dizer assim, vão achar muito legal e não vão mais achar problema disso. Então, Blitz, Gangue 90, as absurdetes já estão nesse meio, brincando com essas referências da música pop, como uma coisa não problemática, como uma coisa legal, é festa, é ironia, é metalinguagem, é intertextualidade, autorreferencialidade o tempo inteiro. Tá? Então, é bem interessante. Vamos um pouquinho mais sobre a história. Aqui temos uma imagem aqui histórica